Queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Aliança, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Eu gostaria de te convidar a abrir a Palavra de Deus mais uma vez no livro de 1 Tessalonicenses. E nós vamos meditar aí a partir do capítulo 4, versículo 13, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta para poder justamente ensinar, a esta igreja a respeito deste tema. O tema principal da carta, tanto da primeira como da segunda, é a respeito da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da sua segunda vinda, como ela acontecerá, e a respeito também daqueles que dormem no Senhor, daqueles que morreram, como nós vamos reencontrar. É um tema que Paulo vai tratar nessas duas cartas. Diz assim a palavra de Deus: não quero, irmãos, porém, que sejas ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque os mesmos, ou o mesmo, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos, ou seja, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu quero aqui repetir o versículo de número 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor sobre a exposição da sua palavra. Pedir que os nossos corações estejam abertos e atentos àquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco através de sua palavra. Senhor, estamos aqui todos nós como igreja, diante da sua palavra, expostos ao texto. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque o nosso coração ele está diante de Ti. Não há como se esconder, Pai, da Sua vontade que está revelada na Sua palavra. Não há como fugir da Sua presença, pois a Sua presença está em todos os lugares, como nós já lemos. Então, que os nossos corações sejam fortalecidos pela Sua palavra, preenchidos com a Sua graça. Em nome de Cristo Jesus, fala conosco, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade a nos confrontar, a nos edificar, a nos confortar, a nos consolar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, inicialmente é importante atentarmos para o versículo 18. Por quê? Porque diante de tudo que foi exposto, o apóstolo Paulo está nos recomendando que devemos então consolar uns aos outros com estas palavras. Então, que palavras são estas? Essas palavras que nós lemos a partir do versículo 13. E aqui o apóstolo Paulo está lidando com uma igreja extremamente influenciada pelo seu próprio contexto. Uma vez que o mundo grego, toda a filosofia grega, toda a helenização que foi iniciada por Alexandre o Grande com o desejo de helenizar todo o seu império, tornar um império com uma só língua, com uma só cultura, com um só pensamento filosófico. Então Alexandre o Grande tinha como prioridade no seu império helenizar todo o povo. Na medida em que ele alcançava novos povos, a sua proposta era dar a estes povos uma base cultural a partir da cultura grega. Então,
no ministério de Cristo, quando ele vem, ele se depara com este mundo. A igreja do primeiro século também, da mesma forma, tinha aos seus olhos, ao seu contexto, este momento em que a cultura grega prevalecia, em que a mentalidade filosófica da época prevalecia. E a mentalidade no que diz respeito sobre a questão da ressurreição era que eles não criam na ressurreição como nós cremos, eles criam apenas na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Então pregar para um povo em que tem como pressuposto, que tem na sua mente como pressuposto que não existe morte e ressurreição do corpo como nós cremos, que Cristo morreu e ressuscitou, se tornava um desafio muito grande. E agora a igreja que passa a crer na morte e na ressurreição de Cristo como pressuposto fundamental, inclusive, da nossa fé cristã, porque o que difere a nossa fé das demais religiões do mundo é justamente que o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, morte e ressurreição faz parte da nossa fé. E esta é a diferença das demais religiões do mundo, porque os seus líderes religiosos apenas morreram, mas não ressuscitaram. Mas o nosso Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. E é isso que o apóstolo Paulo, então, vai tratar a esta igreja, ensinar a esta igreja. Não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos, a este assunto, a respeito dos que já dormem no Senhor. Então, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. O versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o objetivo do texto que nós acabamos de ler. Então, precisamos compreender o texto, compreender o seu contexto, para que a aplicação que está no versículo 18 possa se dar da melhor forma possível. Então, vamos entender como devemos confortar uns aos outros com estas palavras que o texto diz que devemos confortar uns aos outros com estas palavras. Vamos entender essas palavras para que a aplicação delas seja da melhor forma possível. Não quero, porém, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejas ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais que não têm esperança. Primeira pergunta aqui, e que devemos entender porque Paulo está fazendo um contraponto: quem são estes que ele chama de demais que não têm esperança? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo está também lidando com a mesma realidade, ou seja, o contexto é o mesmo. E que contexto é este que todas as igrejas do primeiro século estavam inseridas? O contexto, apesar de que já era o Império Romano, mas a mentalidade era do Império anterior, do Império Grego. O Império Romano conquista o Império Grego e aí estabelece-se então um novo império, mas a mentalidade deste novo império, que era o Império Romano, era do Império Grego. A filosofia grega, ela tinha como pressuposto a respeito do tema de ressurreição, que não havia ressurreição, por exemplo, de um corpo, mas apenas uma imutabilidade da alma, ou a alma era que apenas permanecia, e o corpo, uma vez ali sepultado, era o fim dele. O apóstolo Paulo está escrevendo as suas cartas a respeito do tema de ressurreição, a respeito de morte e ressurreição. Ele está enfrentando e combatendo este mesmo pensamento filosófico. E a igreja estava também vendida, boa parte dela, a este pensamento, de que não havia ressurreição de corpo, mas apenas a imortalidade da alma. Este pensamento também
preocupava o apóstolo Paulo porque era parte da igreja que assim pensava. Por isso que ele vai dizer, irmãos, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou seja, dos gregos, que pensam desta forma. Lá no versículo 13 de 1 Tessalonicenses vai dizer que nós vamos então viver sem esperança, porque os demais que não compreendem a respeito da morte e ressurreição de Cristo, vivem como se não tivessem esperança, porque para eles morreu, acabou, aí a alma é que permanece. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 14, vai começar então a ensinar a respeito destas coisas, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que com Jesus dormiram, Deus os trará de volta. Aqui está um ponto fundamental da nossa fé cristã. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Porque o que nos diverge e que nos diferencia de todas as outras demais religiões é que Cristo, o nosso Senhor, Ele não apenas morreu, como também morreram os outros líderes dessas religiões, mas Ele ressuscitou, o que não aconteceu com os outros líderes. Então aqui está o fundamento principal da nossa fé cristã. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E o que nós, como igreja, podemos esperar em vida de Cristo? O que nós podemos esperar de Cristo em vida? Bom, a certeza é de que nós temos em Cristo o perdão dos nossos pecados perdoados. Os nossos pecados em Cristo estão perdoados. Olha só o que aconteceu em Lucas, no capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim: e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E imediatamente levantando-se, diante deles, tomando a cama com que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos que ali estavam ficaram então maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, uma certeza que o crente em vida deve ter da pessoa de Cristo Jesus é que Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. E em Cristo, como em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1 e 2, vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, como crentes na pessoa de Cristo Jesus, além do perdão dos nossos pecados e como consequência disso, podemos andar em paz com Deus, porque estamos agora justificados pela fé. E temos entrada pela fé a esta graça. E que graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o crente, ele tem esta certeza de que na pessoa de Cristo Jesus tem os seus pecados perdoados, agora está justificados pela fé e pode andar em paz com Deus. E vamos andar em paz enquanto estivermos vivos, na certeza de que a morte, ela não é um ponto final, de que ela não é o fim, mas é apenas o início de uma nova vida agora juntamente, eternamente com Deus. E é justamente isto que o texto vai estar tratando
este de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13, que nós lemos. Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor. Agora o apóstolo Paulo passa a explicar, estritamente a respeito do que acontece com aqueles que dormem no Senhor. Versículo 15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os vivos, eles não serão primeiro recebidos ou não terão os seus corpos transformados primeiramente, mas os que dormem, porque, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que já estiverem mortos, aqui o próprio apóstolo Paulo, juntamente com todos os irmãos que ali estavam lendo a carta dele, estes já morreram. Então é como se nós estivéssemos trazendo a leitura para os nossos dias e dizendo, olha, primeiramente, os que já morreram serão, ao toque de trombeta, os anjos virão e tocarão essas trombetas e eles acordarão, eles ressuscitarão primeiro. Aí versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim todos, ou seja, os que estavam mortos primeiro ressuscitarão, em seguida todos os que estiverem mortos e os que estiverem vivos encontrarão com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a morte não é o ponto final, mas é o início deste mistério. Nós, ao toque da trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos irão juntos, aos ares para se encontrar com o Senhor e para estar com o Senhor eternamente. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque isso nos traz esperança. Enquanto estivermos vivos, nós estamos vivendo para a glória de Deus na certeza de que a morte não será um ponto final, mas o início de uma vida com Deus, de uma eternidade junto com o Senhor. Esta é a esperança de todo salvo na pessoa de Cristo Jesus. E olha só, continuando, a partir do versículo de número 1 do capítulo 5, que continua o mesmo assunto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá, e virá como o ladrão da noite. Pois, quando disserem a paz, a segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, o tempo é sempre uma outra questão que sempre foi apontada por Cristo e que até também em nossos dias questionamos. Quando virá essas coisas? Quando sucederão essas coisas? Quando há de vir o Filho do Homem? Esta pergunta ela foi feita por várias vezes ao Senhor Jesus e também temos a curiosidade muitas das vezes de querer saber. Nós não sabemos porque não foi revelado ao homem sobre quando virá o Filho do Homem. Não foi revelado a ninguém quando essas coisas acontecerão. Mas o Senhor nos deixou vários sinais, vários alertas para observarmos. E todos os sinais de alertas que o Senhor Jesus deixou para que nós observássemos, eles têm se cumprido diariamente, estão se cumprindo. E a qualquer momento nós temos que ter em mente um fato: o Senhor Jesus virá e não tardará. Um tempo ele virá, tocarão então os anjos as trombetas, os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados, terão seus corpos transformados e nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Este é o fato. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Então,
A morte não é mais a tristeza que deve reinar em nossos corações, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados e Ele ressuscitou para que pudéssemos desfrutar de uma vida eterna com Deus. Esta deve ser então a alegria dos nossos corações, de que nós estamos em paz, que estando em Cristo, quer esteja morto já, ou quer esteja vivo, estamos em paz, porque Cristo, Ele está em nossos corações e nós podemos viver em paz uns com os outros, em paz com Deus, como lemos lá em Romanos capítulo 5, porque nós estamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Podemos ter essa tranquilidade, essa certeza de que vamos então viver eternamente com Deus, de que os nossos corpos serão transformados e viveremos eternamente com Ele, vendo a Ele face a face como Ele é. No versículo de número 11 do capítulo 5 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazes. Essas palavras devem ser então usadas de conforto e de consolo uns para com os outros. Devemos ter esta certeza, e esta certeza ela deve transbordar os nossos corações de tanta alegria, que também gere esta consciência, esta certeza, este conforto, esta alegria no coração daqueles que nos cercam, daqueles irmãos que talvez não tenham compreensão e que talvez tenham medo da morte. Não tenha medo, porque Cristo venceu a morte. A morte não é mais um impeditivo, um impedimento, mas ela é apenas uma pausa. Ela é uma pausa para tão logo em seguida nós adentrarmos, nas mansões celestiais com Cristo e vivermos eternamente com Ele. Amém? Então que esta palavra possa trazer conforto aos nossos corações, consolo aos nossos corações, que possa também trazer uma direção sobre aqueles que vivem a vida com medo da morte. A morte não deve ser mais vista como uma preocupação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo venceu a morte. Ele morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vida eterna. Então estamos seguros em Deus, temos um porto seguro em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então que o Senhor possa usar este texto, esta palavra como um referencial, como um guia, para também dar-nos a certeza aos nossos corações e também usar as nossas vidas para darmos também tranquilidade àqueles que nos cercam. Amém? Então vamos orar e pedir a graça do Senhor para que Ele possa também nos usar para trazer uma palavra de esperança a tantas famílias enlutadas no contexto que nós estamos vivendo. Passaram-se de 300 mil mortes. Então imagine quantos familiares que perderam estes entes queridos precisam desta palavra, desta certeza em seus corações e que Deus nos use para este fim. Amém? Senhor Jesus, nós nos alegramos diante da Sua palavra, porque a morte não é mais o fim de nossas vidas, mas ela é o início de uma eternidade juntamente contigo. E que alegria poder viver a vida para a glória do Senhor, justificados pela fé, andar em paz contigo. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós não estamos mais vivendo a vida como os mais miseráveis desta terra, porque nós temos a certeza de que a vida, Senhor, aqui, ela é vivida para a Sua glória, e a morte não é mais o impeditivo, mas é apenas o início de uma outra vida, de um novo tempo e agora eterno contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos viver com alegria, porque nós podemos viver com propósito, porque nós podemos viver com a certeza de que as nossas vidas, elas serão eternas contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta alegria em nossos corações e por isso nós podemos viver em paz, na certeza de que enquanto estivermos aqui neste corpo, que é mortal, o Senhor, Pai querido, estará conosco todos os dias, como diz a Sua palavra, até este corpo mortal se revestir da imortalidade,
Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os momentos, em todos os instantes, e podemos nos alegrar contigo, Pai. Então, que o Senhor possa, Pai, nos usar para o louvor da Tua glória, usar, Pai, para exercermos um conforto mútuo, Pai, nos usar para consolar e edificar uns aos outros com esta palavra, com esta certeza. Em nome de Cristo Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, família IPA. Que Deus nos abençoe, que Deus ele possa nos usar para a glória dele, e Deus deseja muito que as nossas vidas sejam, para a glória dele. Amém? Gostaria de informar, a igreja que no próximo domingo, no nosso próximo culto, Reverendo Elionai, ele vai estar nos trazendo uma palavra. Então, se estivermos ainda neste modelo online, nós vamos estar tendo a oportunidade de conhecer o Reverendo Elionai, que foi o pastor que eu tive o privilégio de conhecer em 2004, quando ainda missionário pela Jocum. Fomos realizar um trabalho missionário na igreja dele. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana de Lusiânia, que é uma cidade que fica em torno de Brasília. Hoje ele é pastor em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e trabalhou muitos anos na Junta de Missões Nacionais, um pastor muito focado no contexto missionário, e eu aprendi a amar e tenho amado este servo de Deus até os dias de hoje. Então nós vamos ter o privilégio de conhecê-lo no domingo que vem. Então se prepare, se programe, divulgue. Reverendo Elionai estará conosco nos trazendo uma palavra. Amém? Então que Deus abençoe. No mais, vamos nos falando, nos comunicando no grupo, sempre com este desejo no coração de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser usado por Deus para confortar uns aos outros, consolar e edificar uns aos outros, ser suporte uns dos outros, orar uns pelos outros. Então vamos exercer ao longo da semana estes mandamentos, amém? Deus abençoe, Deus te abençoe e te guarde, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.